Na escuridão da floresta amazônica, há um rio que poucos conhecem e que quase ninguém ousa nomear. Ele não aparece em mapas. Os nativos antigos o chamavam de Igarapé do Encanto Sombrio. Mas quem vive nas comunidades ribeirinhas mais afastadas o conhece por outro nome: o rio que canta à noite. Dizem que em certas madrugadas sem lua, uma melodia melancólica se ergue das águas escuras como um lamento antigo. Não é o canto de um pássaro, nem o eco de animais. É uma voz, ou muitas vozes, que choram e cantam, entoando algo entre uma oração e uma maldição. Carlos Azevedo era um biólogo recém-formado, apaixonado pela Amazônia desde criança. Quando recebeu o convite para integrar uma expedição de pesquisa hidrológica no interior do Acre, mal sabia que seu destino seria traçado por aquele rio oculto. Ele e sua equipe partiriam em busca de nascentes desconhecidas, locais isolados e interações raras entre ecossistemas. Chegaram à aldeia de Tauari, última fronteira da civilização antes do vazio verde. Ao perguntar sobre o rio que surgia, no centro de um mapa antigo que Carlos encontrara em arquivos esquecidos da universidade, um velho pajé chamado Irineu ficou em silêncio por longos minutos. Então disse com um olhar perdido no horizonte: "Esse rio não é lugar de ciência. Ele tem fome e canta quando sente saudade dos que levou." Carlos sorriu, achando que era apenas mais uma das muitas lendas que circulavam pela região. Lendas são combustível para o fascínio da floresta, pensava ele. E mesmo contra os alertas de Irineu e da comunidade, decidiu seguir em frente. Tinha uma missão científica. Não podia se deixar levar por superstições. A partir do terceiro dia de navegação, começaram os sinais de que estavam entrando em território desconhecido. Os pássaros cessaram seus cantos ao entardecer. As águas tornaram-se mais densas, quase espessas, e a bússola girava em círculos como se estivesse enlouquecida. Então, na primeira noite em que acamparam às margens do rio desconhecido, aconteceu. Enquanto todos dormiam, Carlos acordou com um som suave que parecia vir de dentro do rio. Era uma canção triste, em uma língua que ele não conhecia, mas que tocava algo profundo em seu espírito. A melodia fazia seu coração apertar, como se ouvisse a lembrança de um amor perdido há séculos. Ele se aproximou da margem e olhou para as águas escuras. Não havia vento, não havia sapos, só aquele canto. E então, por um breve instante, ele viu rostos. Rostos de pessoas dentro da água, olhando para cima, com olhos opacos e bocas entreabertas, como se estivessem cantando debaixo d'água. Carlos caiu de joelhos, dominado por um terror que não sabia explicar. E naquele momento, algo o chamou pelo nome. Era a voz de sua mãe. Mas sua mãe estava morta há 3 anos. Carlos sentiu o sangue gelar nas veias. A voz da mãe morta parecia ecoar com clareza entre as árvores, mas vinha de dentro da água. Não havia como ser real. Ele tentou recuar, afastar-se da margem, mas suas pernas pareciam presas ao chão, como se o solo o engolisse lentamente. A canção aumentava de intensidade. Agora era uma verdadeira sinfonia de lamentos, e cada verso parecia trazer à tona uma lembrança esquecida. "Volta para casa, meu filho. Aqui é frio, escuro. Você também vai cantar conosco", dizia a voz doce e quebradiça. Na manhã seguinte, Carlos não falou nada à equipe sobre o que vira. Disse apenas que não dormira bem. Mas o silêncio entre eles era estranho. Todos pareciam abatidos, inquietos, como se tivessem tido pesadelos semelhantes. O rádio de comunicação estava sem sinal, e o GPS não registrava mais coordenadas. Era como se estivessem fora do mundo conhecido. No segundo acampamento, um dos assistentes, Renato, desapareceu. Sumiu sem deixar rastros. A única coisa encontrada foi sua lanterna flutuando nas margens do rio, ainda acesa, como se tivesse caído há poucos minutos. Procuraram por horas, mas sem sucesso. Não havia vestígios, nem marcas na mata, nem sons de luta. Era como se tivesse evaporado. Naquela noite, o rio cantou de novo. Dessa vez todos ouviram. O grupo inteiro despertou ao mesmo tempo, como se puxado de um transe. E o som
Era inconfundível. Não era alucinação. Não era sonho. Eram vozes, humanas do fundo das águas. Um dos membros da equipe, Marina, caiu em prantos. É o Renato. Eu ouvi. Era a voz dele. Ele me chamava pelo nome. Dizia que está vivo lá embaixo. Carlos tentava manter a lógica. Tentava racionalizar. Mas algo naquele lugar parecia romper as barreiras entre o real e o impossível. A floresta estava viva de um jeito que ele nunca vira antes. Não apenas viva, consciente. Na madrugada, a tensão atingiu seu ápice. Marina desapareceu, exatamente como Renato. Uma barraca vazia, nenhuma pegada, apenas a água parada, como se velasse um segredo. Antigo Carlos começou a perder a sanidade. A cada noite o canto aumentava. Agora ele podia distinguir palavras, frases, fragmentos de histórias. Vozes masculinas e femininas, de todas as idades, entoando o que parecia um rito, uma invocação ancestral. E entre as vozes, ele reconhecia, cada vez mais rostos familiares. Um professor da infância, um colega da universidade e até mesmo a figura de seu pai, morto quando ele tinha 12 anos, olhando de dentro do rio, com uma expressão de profunda tristeza. No amanhecer do quarto dia, restavam apenas 3 na equipe. Um deles, João, decidiu fugir pela mata, desorientado, gritando para que os deixassem em paz. Ninguém mais o viu. Carlos agora sabia. O rio não era apenas um curso d'água. Era uma entidade, uma força viva que se alimentava de memória, saudade e dor. E o canto era a última música daqueles que haviam sido levados. Carlos e o último membro da equipe, a geógrafa Ana Luísa, estavam em estado de choque. Os dois quase não conversavam mais. Mal comiam. O tempo parecia dobrado naquele lugar. Os dias eram abafados e sufocantes. Mas era à noite que o verdadeiro horror se revelava. O canto do rio se tornara constante. Não era mais apenas um lamento ao longe. Agora era como se o rio inteiro vibrasse com uma sinfonia espectral, feita de vozes chorosas e harmonias que não pertenciam ao mundo dos vivos. Na quinta noite, Ana tentou se jogar no rio. Carlos conseguiu contê-la a tempo, mas seus olhos estavam vazios, como se ela não estivesse mais ali. Ela sussurrava algo entre os dentes cerrados. Eles estão me esperando. Minha irmã está lá. Ela quer que eu vá com ela. Carlos não sabia da existência de uma irmã. Mais tarde, ao folhear o caderno de anotações dela, encontrou uma fotografia antiga. Ana, ainda criança, ao lado de outra menina, muito parecida, com os dizeres Isabel, 1999. Embaixo, uma anotação. Desaparecida no rio durante uma visita à aldeia Tauari. Corpo nunca encontrado. Tudo fazia sentido agora. O rio só levava aqueles que carregavam saudade profunda, uma dor antiga que nunca cicatrizou. Era como se ele farejasse os que estavam quebrados por dentro. Aqueles que ainda conversavam com os mortos dentro de si. Carlos começou a temer por sua própria sanidade. A cada noite ouvia mais claramente a voz de sua mãe chamando por ele, narrando memórias da infância que ninguém além dele conhecia. Coisas íntimas, reais, impossíveis de serem imaginadas por qualquer alucinação. Ela falava com ternura, com pesar, e dizia que estava presa no fundo do rio, que precisava dele ali para finalmente descansar. Na manhã seguinte, Carlos tomou uma decisão. Voltaria à aldeia Tauari, deixaria aquele rio para trás antes que fosse tarde demais. Mas Ana se recusou. Disse que ficaria. Disse que precisava ver a irmã uma última vez. Carlos tentou convencê-la, implorou, chorou, mas ela apenas sorriu e disse: "O rio não leva. O rio devolve o que está esquecido. Eu quero lembrar." No final daquela tarde, Ana entrou no rio com os braços abertos. As águas estavam serenas. Carlos gritou por ela, mas não havia mais como impedir. Ela desapareceu sob a superfície sem um único respingo, como se tivesse sido engolida por braços invisíveis. Naquela noite, o canto foi diferente. Não era um lamento. Era uma celebração. Carlos ouviu a voz de Ana. Ela não chorava. Ela cantava,
com alegria, junto da irmã, junto de tantos outros. A música era hipnotizante, quase bela. Pela primeira vez ele entendeu que talvez o rio não fosse apenas maldição. Talvez fosse uma ponte, um portal entre dois mundos. Mas então veio a dúvida mais terrível. E se não for o céu que canta, mas o inferno que seduz? Na manhã do 7º dia, Carlos se viu sozinho, fraco, sujo, desesperado. A floresta parecia menor, sufocante, como se o rio tivesse se espalhado por todas as direções, querendo alcançá-lo. Ele tinha que sair dali. Mas será que conseguiria? O sol mal surgia no horizonte quando Carlos, exausto e quase sem forças, iniciou a fuga pela mata densa. O rio, agora mais silencioso, parecia observá-lo, como se guardasse a última nota daquela melodia eterna para o momento final. Cada passo era um desafio. O caminho que antes parecia claro agora estava repleto de sombras que pareciam se mover, sussurrando seu nome com vozes distorcidas. Ele tropeçou inúmeras vezes. Os galhos e raízes pareciam prender suas pernas, e a sensação de que algo invisível o seguia aumentava a cada instante. O som distante do rio voltou a ecoar. Não mais um canto, mas uma risada baixa e ameaçadora que reverberava na espessura da floresta. Carlos sentiu sua mente vacilar, mas um pensamento o manteve firme. Ele precisava contar a história. Se sobrevivesse, precisava avisar outros para não se aproximarem daquele lugar, para não sucumbirem ao canto. Depois de horas que pareceram eternidades, ele avistou a aldeia de Tauari. Um brilho de esperança o preencheu. Correu cambaleando até chegar ao centro, onde os anciãos o esperavam com olhares graves e silenciosos. Irineu, o pajé, aproximou-se devagar, como quem fala com um espírito preso entre dois mundos. Você viu o que poucos veem, Carlos. O rio leva sim, mas também guarda. Ele é a voz dos esquecidos, a memória da floresta. Só quem tem alma ligada à saudade pode ouvir sua canção. Carlos tentou explicar, mas as palavras falhavam. Sentiu algo quente escorrer pelo rosto, lágrimas que misturavam medo e alívio. Ele havia escapado, mas a dor daquela experiência não o abandonaria jamais. Nas semanas seguintes, Carlos se recuperou, mas algo havia mudado dentro dele. À noite, às vezes, a melodia do rio voltava a soar em sua cabeça. Era um chamado, uma promessa, ou uma ameaça. Ele soube que jamais poderia voltar àquela parte da floresta, mas também compreendeu que o rio continuaria a cantar eternamente, atraindo as almas que não conseguem abandonar o passado. O rio que canta à noite não é só um rio, é um portal, um véu entre a vida e a morte. E quem escuta sua canção paga o preço do silêncio, para sempre. Olá, espero que tenham gostado deste vídeo. Se você curtiu o conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de todos os nossos próximos vídeos. Sua inscrição é muito importante para nós e ajuda a trazer mais conteúdos incríveis como este. Além disso, deixe nos comentários sugestões de temas que você gostaria de ver por aqui. Vamos juntos construir uma comunidade incrível. Obrigado por assistir e até a próxima.